Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vladimir Prates e neste vídeo eu separei para te mostrar 4 dicas de visualização de dados. E já vale ressaltar que estas dicas, elas são dicas que não são associadas a nenhuma ferramenta específica, portanto você pode utilizá-las em qualquer ferramenta em que você esteja aí construindo elementos aí que estejam associados com visualização de dados. Então, se você trabalha, por exemplo, com softwares de planilha eletrônica, como Microsoft Excel ou Google Sheets, e você constrói gráficos neste ambiente, ou se você trabalha, por exemplo, com BI, com softwares de BI como Power BI, por exemplo, ou ainda se você é um cientista de dados, por exemplo, trabalha com alguma linguagem de programação como R ou Python e está constantemente aí construindo gráficos, buscando fazer tabelas interativas. Ou se você ainda trabalha também na construção de dashboards que são muito utilizados, né, nas empresas hoje em dia. Para todos essas situações que eu citei, essas dicas elas são importantes, são relevantes e são dicas, como eu falei, genéricas, não associadas a nenhuma ferramenta específica. Vamos lá então dar uma olhadinha aqui no material que eu preparei. Só um resuminho antes, uma contextualização. Neste tipo de vídeo que eu preparo aqui no canal, você encontra aulas curtas e objetivas. E também todo o material dos vídeos que seguem este formato estão neste repositório público no GitHub. Eu deixo o link também na descrição, tá? Então lá você pode dar uma olhadinha nas aulas de código, tem várias coisas legais. E inclusive, se você é curioso, né, estes slides que eu preparo, eu construo eles todos a partir da linguagem R de programação. E lá neste repositório, então, tem inclusive o código, né, que é utilizado para gerar esse material. Então, caso você tenha essa curiosidade também, fica aí a dica para você dar uma olhada depois. Para este vídeo aqui, eu preparei, eu vou, na verdade, utilizar as dicas. Eu baseei as dicas num post que eu fiz no meu blog pessoal. Então, há um tempo atrás, eu fiz uma postagem no meu blog pessoal e lá eu construí 2 tipos de gráficos e também uma tabela para explicar o que eu queria mostrar naquela postagem. E aí, este é o link, tá? Eu vou dar uma breve explicada aqui nessa postagem agora, e aí já vou para as dicas, e aí nas dicas, quando eu for falando, eu mostro esse exemplo deste post, tentando exemplificar para você qual que é a ideia que eu estou querendo trazer com essas dicas. Vamos lá? Então vamos lá. Este aqui é o post que eu fiz, tá? É só uma contextualização, ainda não estamos nas dicas. E tá em inglês, mas não se preocupe, tá? Não vai interferir nas dicas se a questão da língua do idioma é um problema para você. Ah, Só contextualizando, a gente tem empresas unicórnios, são empresas avaliadas aí em mais de US$ 1 bilhão, tá? Então, neste post aqui, eu estou fazendo uma análise breve sobre essas empresas. Então, estou utilizando uma tabela de dados, um dataset, que contém dados destas empresas, tá? De empresas unicórnio. Depois você pode dar uma olhadinha aqui, tem inclusive o local onde você pode baixar, caso você queira também construir alguns gráficos e estudar em cima desta tabela aqui de dados, tá? Mas vamos lá. Antes de eu ir para as dicas, só mostrar os gráficos, né? Então tem 2 tipos de gráficos, tá? Tem os gráficos de barras, que é a mesma coisa do gráfico de coluna, só que é invertido o eixo, né? O eixo X e o eixo Y são invertidos. Este aqui é o gráfico de barras. E tem também uma tabela e tem também um tree map. Eu não sei se tem tradução legal em português, mas é um tree map, tá bom? Estes são os tipos de gráficos que eu vou comentar aqui com você, o gráfico de barras e o tree map. Agora sim, vamos para a primeira dica. Vamos lá. Primeira dica de visualização de dados: usar sempre as mesmas cores. Como assim? Se você está construindo um relatório, por exemplo, ou se você constrói um dashboard e nesse dashboard tem várias tabs, ou até mesmo uma planilha de Excel com várias abas, né? E aí ali você traz, por exemplo, na primeira aba você traz uma categoria com a cor vermelha. Aí lá
na terceira aba você traz a mesma categoria com uma cor azul. Isso, num primeiro momento, confunde a cabeça da pessoa, porque se a pessoa já olhou a primeira aba, lá, o primeiro gráfico que estava vermelho, depois ela olha de novo, a tendência dela é procurar o vermelho, e não procurar o nome da categoria escrito. Ela vai procurar pela cor. E aí, se você fica misturando as cores, fica difícil para o seu usuário final ter aquele rápido entendimento do gráfico, né? Que um dos propósitos de você criar gráficos ou tabelas de visualização de dados como um todo é você fazer com que o seu usuário final consiga, de forma rápida, entender o que você está querendo passar. Então, o gráfico ou a tabela, enfim, tem que ser algo prático, assim, né? Fácil de entender. Então, por isso que eu dou essa dica, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui como que isso faz sentido aqui neste post, tá? Olha só, no primeiro momento eu estou trazendo um gráfico aqui categorizando as empresas do unicórnio por indústria. Então tem fintech, internet, serviços, e-commerce, inteligência artificial, supply chain, várias coisas aqui, tá? Aí eu olhei aqui para fintech, eu já vi que fintech me chamou a atenção, por exemplo, continuo lendo a postagem. Aí imagina se agora que eu visse outra categoria com essa cor, né, esse tom aqui de vermelho. Ficaria ruim. Então eu coloquei as mesmas cores. E por que que eu faço essa dica? Por que que ela é importante? Porque eu sei bem, assim, que trabalhando com ferramentas de análise de dados, de visualização de dados, muitas vezes você não precisa definir as cores para que o gráfico saia colorido, porque o próprio sistema já infere aí cores e já coloca cores aleatórias para cada categoria. Só que quando você faz isso é mais fácil para quem está desenvolvendo ali o gráfico, é mais prático, né, mais rápido, mas por outro lado prejudica o seu usuário final, que é o objetivo, né? Ter uma boa experiência para o usuário final. Então é ruim você prejudicar essa questão aí de agilidade, né, de visualizar o gráfico e tudo mais. Então, principalmente eu trabalho com a linguagem R, por exemplo, e às vezes você tem que construir uma nova coluna com as cores para cada categoria. Isso acaba tomando uns minutos a mais aí, de escrever código. E só que a gente não pode deixar a preguiça tomar conta, né? Você tem que focar na experiência de quem vai consumir aquele material, tá bom? Vamos lá então para a segunda dica. Escolha bem o tipo de gráfico. E aqui, claro, a gente tem inúmeros, né, gráficos, inúmeros tipos de gráficos, mas para não estender demais, eu foquei aqui neste post que eu estou mostrando e eu vou também focar estes meus exemplos das dicas nesta postagem para você conseguir entender com um exemplo prático. Então, por exemplo, se a minha ideia é mostrar os maiores valores para uma variável e dar um foco nisso, nos maiores valores, então é interessante eu utilizar um gráfico de barras ou um gráfico de colunas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, se você olha esses dois gráficos aqui de barras, você já tem uma visão clara de quem é maior do que quem. Claro que aqui vale uma subdica, que é o seguinte: se for utilizar gráfico de barras ou de colunas, ordene, tá? É uma regrinha também. Ordene pela variável de interesse, porque se você não ordenar, aí fica muito difícil também de você ver qual, por exemplo, imagina que essas duas barrinhas aqui de Cybersecurity e Data Management estivessem espalhadas aí aleatoriamente ao longo do gráfico. Eu não conseguiria dizer qual que é maior, qual que é menor, tá? Eu teria que olhar aqui para essa tooltip, né, para esse valor para saber. Mas visualmente eu não conseguiria ter essa noção. Então, ordena, porque se eu ordeno, eu já sei que mesmo sendo próximos dos valores, eu sei que Cybersecurity é maior do que Data Management neste caso aqui, tá bom? Agora, né, uma outra... Bom, vamos já para continuidade aqui. Se eu quero saber se eu quero focar enquanto uma categoria representa de um todo, o quanto ela representa de um todo, o gráfico de barras ou o gráfico de colunas já não é a melhor opção, tá? Porque aí eu recomendaria, neste caso aqui, né, eu estou usando o TreeMap, que é um gráfico legal para esse tipo de situação,
Não que seja o único, mas é um gráfico interessante para esse tipo quando você quer representar a parte de um todo. Por que que eu falo que o gráfico de barras não é bom para representar a parte de um todo? Porque fica difícil saber, né, o quanto que essas barrinhas representam em relação a um todo, né? Já o Tree Map, este aqui, eu consigo já, por exemplo, saber que o todo é este retângulo grande que eu vejo aqui e a fintech representa essa porção. Então eu consigo ter uma noção maior de quanto que cada categoria daquela variável representa em relação ao todo, tá? Vamos lá então para a nossa terceira dica de visualização de dados. Essa é bem interessante. Tabela também é uma forma de visualizar dados. Às vezes, essa frase eu achei boa. Às vezes, uma tabela com a simples possibilidade de ordenar e pesquisar vale mais do que muitos gráficos. É comum você ver no dia a dia, às vezes, pessoas querendo fazer gráficos muito complexos e digamos que tem várias relações aí que você precisa mostrar no gráfico e as possibilidades de gráficos para atender todos aqueles requisitos acaba aí recaindo em gráficos muito complexos, às vezes até muito difíceis de implementar. E não só isso, se fosse só isso, né, paciência, mas às vezes a forma de o entendimento daquele gráfico também é muito complexo e aí acaba perdendo o foco da visualização de dados, como eu falei, que é de ser algo prático e rápido, né, de se notar ali os principais pontos. Então, sempre pense que talvez uma tabela bacana, bem feitinha, seja uma boa opção. E olha só, dá para fazer tabelas muito legais, tá? Mas neste post aqui, eu tenho uma tabela bastante simples, que basicamente ela faz só aquilo que eu comentei. Ela está paginada, então ela não ocupa muito espaço, mas basicamente ela só me permite ordenar. Ó, ela está ordenada já por padrão por valuation, isso já é outra questão legal, né? Já deixa ordenado para mostrar na primeira visualização aquilo que é mais relevante, no caso as maiores empresas em termos de valuation aqui. Mas se eu quiser olhar as menores, eu posso ordenar ao contrário aqui, simplesmente clicando, e eu vou ver as menores aqui em termos de valuation. Também posso ordenar aqui pela outra variável numérica, tá? Que é o anos, quantos anos que aquela empresa já é um unicórnio, tá? Poderia ordenar aqui também em ordem alfabética nas variáveis que são do tipo texto, né? Que são categorias. Mas olha, vou deixar como estava antes, ordenado por ordem decrescente pelo valuation. Olha que interessante. Esse campo de busca aqui, ele me permite pesquisar em toda a planilha, em toda a tabela, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, China. E olha só, ai, mostrei o código sem querer. Ele está trazendo coisas que tem China aqui, então ele pode confundir um pouquinho, porque aqui, por exemplo, o país é a Austrália, mas tem China dentro do Selected Investors, que é uma outra coluna. Então esse é um problema desse tipo esse tipo aí de ferramenta, né, dentro da tabela, mas às vezes pode ser uma facilidade também, quer ver? Se eu coloco, por exemplo, Brasil, não tem nenhuma porque aqui Brasil tá só 50 maiores, e Brasil não entrou. Deixa eu colocar uma outra coisa que funcione, então. Fintech, que eu sei que eu só tenho no campo, na coluna indústria, tá? Aí eu filtrei todas as fintechs, mas como eu falei, um ponto ruim deste search geral aqui é que ele está olhando em toda a tabela. Eu posso também colocar um search individual por coluna, tá? Então, dependendo aí o caso, tem essa opção. Claro que vai depender também se a ferramenta que você está usando permite isso tudo. Aqui no caso, eu construí essa tabela com um pacote da linguagem R que se chama React Table. É uma biblioteca bem legal, dá para fazer umas tabelas muito massa. Tá? Mas então, olha que bacana. Por exemplo, São Francisco. Vamos olhar aqui. Todas as fintechs que tem São Francisco em algum dos campos.
Neste caso, eu acredito que todas as vezes que São Francisco aparece, aparece na cidade. Então, aqui você consegue ver, ó, 19 entradas, 19 linhas, né? E tem São Francisco, tá bom? Ou, por exemplo, nome de empresa, né? Aí você consegue fazer uns filtros e rapidamente encontrar aquelas linhas de dados que você está procurando numa tabela relativamente grande, que tem aí 50 linhas. Tá? Isso talvez ficaria difícil de você visualizar tudo isso, todo esse conjunto de informações dentro de algum tipo de gráfico. Vamos lá para a nossa quarta dica de visualização de dados. Mostrar os valores mais relevantes. Então, mostrar, não esconder, né? Dar um jeito de mostrar os valores mais relevantes. Como eu falei, né? De novo, voltando neste ponto, a questão de enfatizar que o seu usuário final ele olhe para o gráfico, ele consiga entender o máximo de coisas que o seu gráfico está dizendo. Então, os valores que são mais relevantes, tente, na medida do possível, já deixá-los aparecendo de uma forma que eles apareçam fácil no seu gráfico, tá? Deixa eu ver se tem uma observação aqui. Olha só, mostrar os valores mais importantes nas respectivas categorias, principalmente se o gráfico não for interativo. Então, estes gráficos que eu estou mostrando aqui, eles são interativos. Olha só, deixa eu ir aqui no gráfico de barras. Eu não tenho números aparecendo, né? Eu tenho grid line aqui embaixo. Então, eu consigo ver que, por exemplo, Fintech passa de 800, mas está aí entre 800 e 1000, né? Mas não sei exatamente o valor. Então, se eu quiser ver o valor exato, eu passo o mouse e eu sei que o valuation da soma da classe de indústria de Fintech é 897 bilhões de dólares. Bastante coisa, né? Tá? É isso que eu estou falando. Mostre o valor, tá? Neste caso, no meu gráfico interativo, então eu tenho essa possibilidade de não mostrar quando está passando a página e quando o usuário passa o mouse por cima, aparece essa tooltip mostrando o valor que eu estou querendo enfatizar. Eu posso colocar mais valores aqui na tooltip, mas é muito interessante utilizar esse recurso, tá? E se o gráfico não for interativo, às vezes, ou se, por exemplo, ele for interativo, mas ele também pode ser usado para... Às vezes o pessoal bate print, né? Ou salva a imagem e coloca uma apresentação estática, em PowerPoint, por exemplo. Aí é legal que você já, se esse for o caso, né? É legal que você coloque o número mesmo aqui aparecendo em cada categoria, tá? E aí também a pessoa já consegue olhar para o gráfico e já ter uma noção aí dos valores que são mais representativos, tá bom? Deixa eu só ver como que tá essa questão aqui no Tree Map, né? Aqui também tem, olha só, também tem a tooltip aqui no Tree Map, tá? Então, essas foram as 4 dicas aí que eu preparei. E eu espero que você tenha gostado destas 4 dicas, tá? São dicas que você pode utilizar em qualquer contexto de visualização de dados. Se você tem aí alguma boa prática de visualização de dados que você utiliza e eu não citei, deixa aí nos comentários, tá? De repente a gente grava um outro vídeo, gera um outro material aí com estas novas dicas também. Então, assim eu agradeço muito pela sua atenção até aqui e até o próximo vídeo aqui do canal. Um abraço.